Mas vamos permanecer em Brasília porque agora o presidente da Petrobras está fazendo o detalhamento em relação à nova política de preços. Vamos acompanhar. E até a sobrevivência dos caminhoneiros, por exemplo, que cobravam seus fretes, muitas vezes referenciados num preço do combustível e tinham surpresinhas desagradáveis no meio da sua jornada na estrada. Portanto, hoje é motivo para nós de muita alegria, porque a gente vê consolidado uma das empresas das várias petroleiras que exploram a costa brasileira, mas uma grande empresa, induzir a possibilidade de nós termos uma competitividade justa e equilibrada no preço dos combustíveis nacionais. Mas, ministro, qual vai ser a previsibilidade agora? Qual é a queda do preço do diesel e da gasolina? O presidente da Petrobras vai falar sobre preço especificamente, sobre a política interna da empresa, mas eu não podia deixar de manifestar como governo de que nós vínhamos trabalhando para que as empresas petroleiras do Brasil, e a Petrobras é a maior delas, pudessem ter uma referência no preço interno dos combustíveis. Nada mais se tornando do que, naturalmente, o que estabelece o mundo, que é a competitividade nos preços de forma natural e não amordaçada, como eu disse, que era pelo PPI. Era hora de abrasileirar os preços dos combustíveis, era hora de sinalizar de forma clara que o governo do presidente Lula vai cobrar de todas as empresas, independente de quais sejam, que cumpram com seu papel social, compreendendo que elas têm que ser competitivas, que elas têm que ser lucrativas, que elas têm que ser atrativas para os investidores. E a Petrobras de forma alguma vai deixar de ser atrativa para os investidores, pelo contrário, agora nós vamos construir, eu tenho certeza que com essa política da nova diretoria, nós vamos manter uma empresa perene, uma empresa que não vai ser só vendedora de óleo cru, uma empresa que vai ter uma estratégia de investimento para que ela se torne, sim, atrativa para os investidores que querem investir de longo prazo e com segurança numa empresa séria e comprometida com o Brasil. E que tenha compromisso, em especial, com todas as brasileiras e os brasileiros, com as questões sociais do país. E hoje é motivo de comemoração para nós, porque vem reafirmar para nós do governo que nós estamos conseguindo avançar naquilo que disse o presidente Lula na campanha e daquilo que todo o seu governo vem fazendo durante esses meses, que são os ministros voltados para o desenvolvimento nacional, para a geração de emprego e renda, mas em especial olhando a vida dos mais pobres e olhando de forma com muita dedicação a melhoria da qualidade de vida da população que necessita de preços mais módicos, em especial na alimentação. Muito bem, estamos acompanhando o ministro da Infraestrutura, Alexandre Silveira. Agora sim, então, portanto, o presidente da Petrobras vai falar, Jean Paul Prates. Vamos ouvi-lo. Antes da abertura do mercado, o que você precisa? Obrigado. Nós estamos, então, comunicando ao mercado um ajuste na estratégia comercial, da composição de preços e das condições de venda a clientes da Petrobras. Esse modelo maximiza a incorporação de vantagens competitivas, portanto, nós vamos usar as vantagens que a Petrobras tem a nosso favor e a favor do país, sem se afastar absolutamente da referência internacional dos preços. É bom enfatizar que quando eu digo referência, não é paridade de importação, é referência internacional. Portanto, isso significa que, evidentemente, quando o mercado lá fora estiver aquecido no petróleo e nos seus derivados, com preços fora do comum, horários mais altos e consolidadamente mais altos, isso será refletido no Brasil, porque abrasileirar os preços significa levar as nossas vantagens em conta, porém, sem tirar o Brasil do contexto internacional, evidentemente. Então, o Brasil faz parte desse contexto. O fato de estar no Brasil, por exemplo. O fato de eu ter uma refinaria no Brasil, estar aqui, ter boa parte dos meus custos em reais, não pode se comparar com a paridade de importação, que era basicamente como disse o ministro, uma abstração. Era pegar um preço lá fora, colocá-lo aqui dentro, com todos os custos, despesas e relacionamentos, como se ele tivesse sido produzido lá fora, só que na porta da refinaria daqui. Isso, na verdade, é o preço do nosso concorrente. Pior.
aquele que não consegue produzir aqui, que não investiu em refinaria aqui, que não tem produção de petróleo aqui. Então esse é o pior cenário de competição. Então, vamos deixar o pior cenário para aquelas moléculas que realmente precisarem ser importadas. Mas enquanto nós pudermos competir aqui e garantir o nosso mercado, a nossa presença em cada região, vamos usar a competitividade interna da Petrobras. Então deixa eu terminar. Sem se afastar da referência internacional de preços, mas sendo capaz de mitigar a volatilidade internacional. O que é que significa isso? Nem sempre, como na época de Pedro Parente, do 2017, onde tivemos 118 reajustes ao longo de um ano, e por isso tivemos a greve de caminhoneiros, por isso houve crise política causada pela greve dos caminhoneiros, não ao contrário, por um erro crasso dessa política, porque de repente foi feito um preço de paridade de importação no Brasil que nunca na história do país houve. Nem em termo nenhum. Desde Getúlio Vargas, que nunca o Brasil tinha a volatilidade imediatamente trazida para o seu mercado interno, como foi em 2017. Foi uma experiência ruim, traumática. E desde então, depois da crise dos caminhoneiros e tudo isso, esse PPI aí sim ficou sendo uma abstração, porque ele nunca foi praticado, a verdade foi essa. Em cada região, em cada lugar é diferente. Mas para a Petrobras ficou essa imposição, quase que uma autoimposição, de dizer eu preciso praticar o preço do meu concorrente. Eu não preciso praticar o preço do meu concorrente se eu tenho vantagens competitivas aqui dentro. Então nós teremos a melhor alternativa de preço para os nossos clientes em cada ponto de venda da Petrobras. Em cada lugar em que a Petrobras vende, lembrando que a Petrobras não tem mais uma distribuidora de combustíveis, então cada ponto de venda é cada porta de refinaria ou porta de terminal. Preserva o resultado econômico ótimo da empresa, porque a gente não vai absolutamente descer abaixo da rentabilidade. Então eu vou fazer o melhor preço dentro das minhas possibilidades de produtor brasileiro. Portanto, estamos abrasileirando realmente os preços da Petrobras. Se eu posso produzir com custos brasileiros em território nacional, usando para esse efeito a autossuficiência conquistada pelo país, por vários heróis, várias pessoas, vários estadistas, vários regimes diferentes políticos preservaram a luta pela autossuficiência em petróleo, ela precisa valer de alguma coisa. E ela fica refletida, portanto, nesse movimento que a Petrobras faz agora. Política competitiva de preços para o mercado interno, favorecer o mercado brasileiro. E defende também, ao mesmo tempo, a sua rentabilidade e, eventualmente, sua expansão em determinados mercados. Então, essa é a política em geral. Essa, na verdade, a gente está chamando de estratégia comercial, porque a política nacional de abastecimento é um assunto de Estado, que vai envolver várias outras elos da cadeia, várias outras fases, várias outras entidades regulatórias, agentes econômicos, etc. Aqui se trata de estratégia comercial como qualquer outra empresa, evidentemente com a sensibilidade, com o cunho de uma empresa que tem como seu acionista majoritário, controlador, o governo brasileiro. Você precisa pelo conselho? Você precisa pelo conselho ou basta essa Não, a estratégia comercial da Petrobras é assunto de diretoria executiva e já foi aprovado. Estamos acompanhando o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, ao vivo em Brasília. Tem algum efeito. Se quiserem, a gente pode falar sobre... A gente acabou de liberar aqui a notícia dos reajustes já de acordo com essa política. Então, nós teremos reduções de preço hoje na Petrobras, a partir de amanhã, na verdade, que a gente agora coloca no sistema. A gasolina A, menos 0,40, portanto, 40 centavos por litro na gasolina A. Ministro, o senhor pode repetir, por favor? A redução é gasolina A, menos 0,40, portanto, 40 centavos por litro, menos 12,6, menos 12,6%. Diesel A, lembrando que... Poxa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão gravando. Não, a gente está... Senão prejudica a televisão. 12,6%. Vou fazer tudo numa roda só, depois vocês pegam. Gasolina A, menos 0,40, portanto 40 centavos por litro, redução, 12,6% a menos. Diesel A,
0,44, 44 centavos por litro, menos 12,8%. GLP, gás liquefeito de petróleo, menos 8 centavos e 97 por botijão de 13 quilos. Aliás, escuta, R$8. GLP, menos 8,97 reais por botijão de 13 quilos, menos 21,3%. Lembrando, gasolina A é aquela antes da mistura com etanol e antes de chegar na distribuição e na revenda, é a gasolina na porta da refinaria. Diesel A, antes da mistura com biodiesel, portanto, diesel puro da refinaria. Qual é o impacto que a gente está colocando na nota? Pela primeira vez a gente está tentando colocar um impacto possível na bomba. Caso todas as outras parcelas até chegar ao consumidor se mantenham fixas, nós teremos um preço da gasolina C reduzido de em média, 5,49% do litro para 5,20% o litro. Diesel já B12, né? O diesel que você consome na bomba. Diesel S10, 5,57 era o preço, caindo para 5,18 o litro. E botijão de gás, que é a melhor notícia, baixamos de R$100. Baixamos de R$100. Então, pela primeira vez, desde outubro de 2021, nós teremos um botijão de gás com preço médio esperado no mercado a R$ 99,87, 13 centavos abaixo dos R$100. Esse é o efeito dos anúncios de hoje. Ministro. Estamos acompanhando, portanto, então, Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras. Nesse momento, o ministro Alexandre Silveira recebe o questionamento dos jornalistas. Estamos ao vivo em Brasília. O ministro de Minas e Energia. Vamos acompanhar, portanto, então, essa nova política de preços da Petrobras. E agora o ministro vai falar, portanto, ou Jean Paul Prats novamente. Vamos acompanhar, então, Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras, é que fala neste momento. O etanol que sai das usinas de álcool? Exatamente. Você tem alguma previsibilidade no biodiesel que sai das usinas de biodiesel? Depende do preço da soja. Depende das safras, depende da condição de produção, depende das refinarias do mercado internacional também, né? Então, assim, previsibilidade nós teremos, transparência total, tá tudo no site, tudo que nós estamos falando aqui, os componentes estão no site da Petrobras e continuarão estando naquele link lá dos preços. Agora, nós vamos, antes até da previsibilidade, o que nós estamos garantindo aqui, né, ministro, é menos volatilidade, que é muito mais importante, né? É menos sujeição à volatilidade especulativa internacional. Nós vamos ter o efeito da referência internacional? Vamos, mas ele vai estar refratado numa série de possibilidades nacionais, no abrasileiramento dos preços, que vão fazer com que a gente consolide patamares antes de fazer reajustes. Então, isso é a volta ao passado? Não necessariamente, não. Principiologicamente pode parecer, mas não é. Nós não estamos afastando o efeito da referência internacional, mas estamos sim colocando um filtro, uma possibilidade que a empresa Petrobras consegue fazer com a sua capacidade de refino autóctone, estabelecida no Brasil, com custos brasileiros, pelo menos em grande parte, para amortecer esses efeitos. Essa é a vantagem de se ter parque de refino no seu próprio país. Essa é a vantagem de se ter autossuficiência em petróleo. Senão, não adiantaria nada os países lutarem por isso. Todos os países correm atrás disso. Tem uma razão. Presidente, o senhor mencionou as vantagens de o Brasil ter refinarias e da Petrobras localizada aqui para vender os combustíveis. Acompanhando então a definição de uma nova política de preços por parte da Petrobras, o presidente da Petrobras fala neste momento ao lado do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Médio sempre, como de cliente para cliente tem que variar também, porque o cliente que compra muito é diferente do cliente que compra pouco. O cliente que pede num ponto de entrega diferente, muito remoto, é diferente do ponto de entrega mais coletivo. O cliente que é um mau pagador, quanto mais, é diferente do cliente que é um bom pagador. Então a Petrobras é uma empresa como outra qualquer nesse aspecto. Ela fará o seu preço de acordo com o cliente, com o ambiente que esse cliente se insere e com a instalação e a logística que ela estiver mais próxima para atendê-lo. Mas o que a gente está querendo assegurar é que ela vai buscar
ser sempre a melhor alternativa para qualquer cliente no Brasil. Lembrando que os clientes são as distribuidoras. Qual que é o nosso percentual de refino de gasolina no Brasil, por favor? O percentual de refino. E você pode pegar isso comigo depois? Porque isso varia e realmente diesel e gasolina, mas nós temos aí uma dependência ainda. Gasolina, para você ter uma ideia, esse ano nós vamos exportar. Então gasolina tem anos e fases do ano que a gente produz 100%. Não precisa importar. Diesel é um pouco mais crônico. Presidente, por favor, agentes de mercado estão interpretando a nova política de preços da Petrobras como uma intervenção do governo. Isso é importante. Isso é importante você dizer. Não há intervenção absolutamente nenhuma. O que há, o presidente Lula, quando fez a campanha, nós estávamos juntos lá, ele disse ele disse o que eu estou dizendo aqui. Não faz sentido um país lutar para a autossuficiência, não faz sentido Getúlio e todos os outros sucedendo lutarem para ter parques de refino e depois a gente praticar o preço do importado, como se a gente importasse tudo 100%. Daqui a pouco, então, nós traremos mais informações da nova política de preços. Então, nós tivemos aí expectativa, né, do governo agora, do presidente da Petrobras, gasolina de 5,49 para 5,20. Ele anunciou a nova política e também a queda do valor dos combustíveis. A questão do diesel 5,57 para 5,18 e o gás de cozinha R$100 para 99,87 centavos. Daqui a pouco mais detalhamento em relação a essa questão dos combustíveis e também da nova política da Petrobras.